Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica online. Espero que os irmãos possam apreciar esse momento de ensino, de estudo, que os irmãos possam aproveitar ao máximo esse momento dedicado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar como família, como participantes de uma família. É um momento muito importante, muito interessante, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o que é ser família. Queria relembrar os irmãos também que é importante a interação no grupo do WhatsApp. Quem achar interessante, tiver algumas dúvidas, podem mandar lá no grupo do WhatsApp, que nós, na medida do possível, responderemos e tiraremos as dúvidas. Hoje nós vamos abordar a aula de número 31, que se encontra na página 141 da nossa apostila. O tema da nossa aula de hoje é conflitos familiares. E se tratando de conflitos, não é de hoje, não é de agora, não é deste século que existe conflito nas famílias. Só que hoje as relações interpessoais, elas carecem de muita atenção, pois nós vivemos num momento agitado, nós vivemos num mundo muito rápido. Às vezes não temos tempo para estreitar os laços afetivos, às vezes o serviço, a faculdade, a escola não nos permite termos tempo para estarmos juntos das nossas famílias. Às vezes o corre-corre, às vezes o individualismo, o egoísmo faz com que nós não demos a atenção que a nossa família merece. Às vezes nós estamos interligados nas redes sociais, às vezes dedicamos muito mais tempo aos nossos amigos virtuais do que a nossa própria família, do que o nosso próprio laço real, o nosso laço familiar. Então, é interessante que esse fato de não darmos a atenção necessária para as nossas famílias, para as nossas relações interpessoais, faz com que nós empurremos para debaixo do tapete, entre aspas, os conflitos e os problemas que são levantados dentro da nossa família. Então, é importante, é interessante que nós tenhamos tempo para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os maridos. Então, nós devemos dar a atenção que os nossos familiares merecem. E dentro dessa atenção é importante que os conflitos sejam solucionados ao invés de serem jogados para debaixo do tapete. Então, é mais interessante ainda que desde que o pecado entrou no mundo, as relações interpessoais se tornaram difíceis. Então, como eu já disse no começo do vídeo, não é de hoje que as relações interpessoais carecem de atenção. Não é de hoje que as relações interpessoais trazem consigo problemas complexos e complicados. Mas nós devemos ter em mente que é necessário, primeiro, a resolução dos problemas, a atenção necessária que a nossa família merece. E para isso, nós devemos nos organizar, nós devemos nos esforçar para colocar em dia a conversa, o papo, o diálogo, para que isso a família seja, para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir e na medida do possível que o amor fraterno que nós falamos na aula passada possa ser colocado em prática. Porque senão a organização familiar, quando falta diálogo, quando falta amor, quando falta compreensão, ela sofre de vários problemas. Quando nós não damos a atenção e quando nós não solucionamos os problemas, muito provavelmente vai crescer vários outros problemas dentro da nossa família, como inveja, como a ira, como as comparações, porque às vezes
É algo comum o ser humano se comparar ao outro, e essa comparação pode trazer inveja, pode trazer problemas. Mas quando nós damos a atenção necessária para a família, quando nós nos dedicamos à família, esses problemas podem ser solucionados com diálogos. E é mais importante ainda nós compreendermos que mesmo diante desse caos que o pecado trouxe para a humanidade, lembrando que a família cristã ela não está fora das consequências do pecado, mesmo o pecado tendo trazido essas consequências pesadas, nós podemos crer que há uma esperança futura. Nós podemos crer que o pecado está no mundo, mas que Deus tem uma promessa muito maior para nós, os seus filhos. Nós cristãos aguardamos um momento de reconciliação com Deus e de reconciliação com o nosso próximo. Então, nós não podemos perder as esperanças, nós não podemos perder a confiança de que Deus nos prometeu um momento, uma época em que nós viveríamos em paz com Deus e com o nosso próximo. É interessante que o livro, a nossa revista, nos traz à memória duas famílias que tiveram problemas, duas famílias que tiveram exemplos bons e exemplos ruins. O primeiro exemplo, que é o primeiro tópico de hoje, que é o fracasso de um irmão, nós vemos a história de Caim e Abel. Muito provavelmente, talvez nós podemos conjecturar que Eva acreditou que Caim fosse o filho da promessa lá de Gênesis 3. Assim, quando Eva e Adão comem do fruto proibido, Deus dá a sentença de cada um. E dentro da sentença proferida por Deus, ele diz à serpente que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Talvez Eva poderia acreditar que o filho da mulher seria o Caim. Mas o que nós vimos no decorrer da história é que foi totalmente o contrário. Caim foi um filho que trouxe mais problemas do que soluções. Os dois irmãos, Caim e Abel, desenvolveram duas profissões, duas profissões diferentes. Caim, ele era agricultor e Abel, pastor de ovelha. E assim eles desenvolveram as suas vidas, cada um dentro da sua profissão, queria agradar a Deus com a sua oferta. E como nós podemos ler no livro de Gênesis, Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Muito provavelmente, Caim tinha um ato puramente religioso, um ato externo de adorar a Deus, mas talvez o seu coração estava cheio de ira, cheio de inveja do seu irmão. Por isso Deus não aceitou a sua adoração, não aceitou o seu sacrifício. Ao contrário do seu irmão Abel, que tinha uma atitude compatível com a sua externalização, que foi o seu ato de adorar a Deus com as ovelhas. Por isso Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Porque Deus olha o interno, olha as intenções verdadeiras do coração e não somente as intenções externas, aquilo que nós queremos demonstrar para o mundo. Então, muito provavelmente, Caim só queria demonstrar para o mundo uma falsa piedade, mas na verdade o seu coração estava cheio de inveja, cheio de ira. E isso não está muito longe dos nossos dias atuais. Quantas histórias nós não ouvimos atualmente de irmãos que têm inveja um do outro, irmãos que têm conflitos com outros irmãos, filhos que têm conflito com os pais por causa de inveja, por causa de comparação, por causa de ira. E é interessante refletirmos que essa história de Abel e Caim, esse relato bíblico de Abel e Caim, é simplesmente um relato, uma demonstração
do que o pecado faz na história do homem, na história da humanidade, no coração do homem. Porque isso, desde a antiguidade até os dias atuais, é muito comum, infelizmente isso é muito comum, essas brigas internas familiares. Então, assim como toda a humanidade caída pode ser representada por Adão, então nós, seres humanos, eu, o Robinho, sou representado pelo Adão, que é o reflexo do homem sem Deus, que é o reflexo do homem caído. É um homem rebelde, um homem que não quer agradar a Deus, mas graças a Deus nós somos regenerados, nós fomos alcançados pelo poder da graça, fomos revestidos pelo poder da graça, mas o homem sem Deus, o homem sem a ação graciosa e poderosa do Espírito Santo é totalmente rebelde e alheio à vontade de Deus. Então, assim como nós somos reflexo de Adão, as nossas relações interpessoais também são reflexos dessa ação de irmandade entre Caim e Abel. Porque hoje como se fosse uma eterna luta entre o bem e o mal. É uma luta entre quem quer praticar a verdade e quem não quer praticar a verdade. Então, por isso, essa briga entre Caim e Abel é um reflexo normal, infelizmente é um reflexo normal dentro das famílias da atualidade. O conflito entre os irmãos deve ser encarado como a dura trajetória da humanidade em se relacionar com o próximo. Então essa briga existencial, essa briga de egos, essa briga de querer se demonstrar mais que o outro é o reflexo normal da humanidade sem Deus, porque já demonstra isso desde Caim e Abel. Destaca também que a Bíblia ensina que nada que o homem oferece a Deus é aceito se as intenções mais profundas da alma não forem aceitas primeiro. Foi o que eu disse, Deus olha primeiro o coração para depois olhar as intenções externas, porque não adianta nada eu ter uma falsa piedade, ter uma falsa sensação de religiosidade, mas no fundo do meu coração o que eu não quero é agradar a Deus, eu quero simplesmente agradar a homens, agradar as pessoas que estão ao meu redor. E isso é o que mais Jesus atacou no seu tempo, que são os falsos religiosos, são os fariseus, que o próprio Jesus chama de sepulcro caiado. Por fora tem uma bela pintura, está pintadinho, mas por dentro é pura podridão, há cheiro ruim e coisas ruins, mas Deus prefere aquele que busca transformar o interior para depois transformar o exterior, demonstrando em ações, em boas obras, a transformação interna. O segundo exemplo que o nosso livro traz é a história de Lameque. Ele faz parte da genealogia de Caim. Depois que Caim mata Abel, ele é expulso da região da sua família, ele é expulso ali do leito do lar, e a partir da sua expulsão ele constrói uma outra cidade, e ali ele constrói a sua família, e dentro da sua família, dentro da sua genealogia, como podemos dizer, do segmento da sua família, da posteridade da sua família, dentro da sua linha genealógica, tem Lameque, que é o pai de Noé. Então Lameque, ele é descendente de Caim, pai de Noé, e quando Lameque, ele na sua história, ele escreve um poema se alegrando das coisas ruins que ele havia feito. Então esse poema é como se fosse, como eu posso dizer, um poema relatando as coisas ruins que ele havia feito, e ele se alegra nisso, ele tem prazer em demonstrar às pessoas que ele fez coisas ruins, inclusive ele comete um assassinato e se alegra disso.
Outra coisa interessante na vida de Lameque é que ele deixa o padrão familiar monogâmico, que é o padrão ideal de Deus, que é o homem se unir somente a uma mulher. Lameque, ele tem 2 esposas e a partir daí ele destrói o padrão de Deus, o padrão ideal de família, o padrão certo que Deus havia instituído para a humanidade. Isso foi só um dos pecados que Lameque teve, um dos pecados que Lameque cometeu. E é interessante que ele exerce uma influência negativa, abandonando o modelo de família, como eu já disse. Ele exerce uma influência contrária à vontade de Deus. E é interessante que a partir desse momento aí do relato bíblico nós percebemos que a tecnologia, que o avanço, entre aspas, tecnológico vai se desenvolvendo, a humanidade vai se desenvolvendo, mas ao contrário do que se espera, a moral, a ética e os bons costumes, eles não acompanham essa evolução do homem, muito pelo contrário, ao invés do homem manter um padrão ético e moral, ele extrapola esse campo e passa a cometer atrocidades. Tanto que quando nós vemos no relato bíblico, Deus se entristece de criar a humanidade e chama Noé para reconstruir a humanidade. Então, Deus chama Noé para que a partir da sua família ele possa reconstruir o mundo. É interessante também que nós percebemos que Noé teve um mau exemplo de pai, mas Noé foi um homem que agradou a Deus. É como se fosse um paradoxo, como se fosse contraditório. Muito provavelmente, Caim e Abel teve bons exemplos de pai e mãe, mas Caim decidiu seguir o caminho contrário. Já Noé teve um mau exemplo de pai e mãe, mas decidiu seguir o caminho correto, um caminho que agradava a Deus. Então, a história prossegue e através de Noé, que é descendente de Lameque, a história da humanidade muda. Deus usa a família de Noé para transformar a humanidade. Assim nós podemos perceber o tamanho da importância da família na história da humanidade. Eu lembro também que em uma das minhas aulas no seminário, o pastor de Antigo Testamento, pastor e professor Tarcísio, ele sempre dizia que os judeus até hoje, eles guardam a genealogia dos profetas, eles guardam os utensílios. E mais interessante ainda é que a nação de Israel ela sobreviveu através das famílias. O hebraico sobreviveu através das famílias, a tradição oral sobreviveu através da história das famílias. O próprio pastor Celso disse isso no último culto de terça-feira, que as famílias que os israelitas guardaram a tradição através de suas famílias. Por isso, nós podemos compreender e perceber o tamanho da importância das famílias no contexto bíblico. Por isso, nós devemos sempre nos preocupar com as nossas famílias, dar a atenção necessária, porque a família é um projeto de Deus. E particularmente eu, Robinho, sempre me entristeço quando eu ouço que algum amigo, algum conhecido, por qualquer motivo que seja, desmanchou a sua família. Eu me entristeço quando eu fico sabendo que houve divórcios no meu hall de amigos. Isso me entristece muito porque eu sei que família é algo muito importante. Eu sei que família é algo que veio do coração de Deus e a família tem um papel importantíssimo na sociedade, na história do homem, principalmente na história da nossa igreja. Por isso, nós devemos ter em mente que Deus atua no mundo por intermédio das famílias. Para concluir, Caim e Abel exemplificam o bem e o mal e o avanço
da maldade no mundo. Caim e Abel externa essa sensação, essa doutrina da qual nós damos o nome de pecado original. Para quem não conhece, o pecado original é a doutrina que diz que todo homem, todo ser humano, toda mulher nasce do pecado. E isso, essa história de Caim e Abel, do irmão matar o próprio irmão, demonstra essa eterna luta entre o bem e o mal. Caim torna-se um retrato do homem carente da graça e do perdão de Deus. A história de Caim é o retrato na prática do homem que necessita de Deus, do homem que necessita de perdão, necessita de graça e de acompanhamento das famílias, da igreja. E é interessante ainda lembrarmos que Jesus ensina que a reconciliação com o próximo é prioritária. Fazendo uma interligação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, culminando em Jesus, como a Bíblia ela se interage totalmente, isso é muito interessante, de que a intenção do coração ela é muito maior do que a intenção externa. Não adianta eu ir lá, entregar a minha oferta mensal, entregar o meu dízimo, se eu estou irado com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com alguém próximo a mim. Porque Deus espera que as intenções do coração venham primeiro, que a mudança do coração venha primeiro. Então, por isso, Jesus ensina que reconciliarmos uns com os outros é primordial, porque a própria palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, desde que o mundo é mundo, existem os conflitos familiares, mas devemos nos perdoar e exercitarmos a reconciliação. É necessário que nós deixemos o nosso ego de lado, é necessário que a gente possa nos esvaziar de nós mesmos para que a nossa família ela seja um lar de Deus, um lugar proveitoso, um lugar de descanso. E para isso é necessário que nós busquemos a reconciliação, busquemos o perdão acima de todas as coisas. Como o próprio Jesus diz, quando, num momento interessante da história, Jesus diz que se alguém der um tapa na sua face, dê-lhe o outro lado. Ou se alguém te roubar a capa, você também dê a túnica. E se alguém te pedir para você andar 1 milha, ande 2. Sempre abra mão do seu ego, para que outras pessoas sejam felizes e para que haja unidade dentro do lar, dentro da família e dentro da nossa igreja. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que os irmãos possam gostar bastante, que os irmãos possam aproveitar esse momento, possam aproveitar essas aulas. Compartilhe com os amigos, compartilhe com os irmãos da igreja, compartilhe com os familiares. Se possível, assistam essas aulas juntos, conversem, discutam um tema para que haja como eu posso dizer, para que haja conversem uns com os outros, para que haja harmonia no lar. Então, que os irmãos sejam plenamente abençoados com essas aulas. Peço aos irmãos que orem por mim, orem pela minha família, que eu também orarei pelos irmãos, até que esse momento de pandemia acabe, para que a gente possa sair fortalecidos, crentes e crendo que Deus é o Deus da história. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Fiquem atentos no WhatsApp, interajam por favor. Um abraço e até mais.